Olá, queridos, bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre José, o governador do Egito. Para você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. Para você que ainda não é, você pode fazer e nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus, tá bom? O texto de hoje está registrado no Gênesis, capítulo 41 ao capítulo 50, uma leitura um tanto mais longa, 10 capítulos, mas com certeza esses 10 capítulos ajudará você a compreender muito com um aproveitamento bem maior. Tá? Nosso tempo aqui é pequeno, então é difícil fazer isso, mas você na sua leitura com certeza vai ter uma complementação muito boa. O objetivo desse comentário é saber que nada muda o propósito de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos participar e oferecer perdão para as pessoas que precisam. E por último lugar, no comentário, nós precisamos então abençoar e ajudar sempre as pessoas à nossa volta. É o que nós aprendemos com José. Aprendemos nesse comentário que um caráter perdoador e sem rancor é o caminho para a excelência. Quando a gente olha José governador, a gente diz assim, puxa vida, José saiu do cárcere para ser governador, mas não é bem assim a história não. A gente olha para o texto que o tempo que ele passou, tudo que ele sofreu, os anos de humilhação que José viveu, produziu nele um caráter, as condições necessárias para que não se afogasse diante do poder, ludibriado diante do poder. Ele está então forjado agora para que o lugar na mais alta posição que ele vai assumir, ele não deixe se levar por essa posição. Tá bom? Existe um escritor por nome Martin King, ele disse que a verdadeira medida de um homem não se mede quando as coisas estão sempre tudo muito bom para ele, tudo muito fácil. A verdadeira medida de um homem se mede nas controvérsias, é quando as coisas não estão indo bem, é quando há desafios e que ele se mantém íntegro, fiel, aí sim se mede o tamanho de um homem. José, ele fora aprovado por Deus e agora ele está selado por Deus para assumir a tal função, porque ele fora fiel a Deus, ele fora fiel aos seus pais, ele fora fiel às pessoas à sua volta, ou seja, ele tinha um caminho brilhante e Deus agora estava colocando na alta posição. Vale lembrar que agora José no Egito, ele casa então com a filha do sacerdote egípcio. E quando ele casa com essa senhora, agora ele está entre a mais alta sociedade do Egito. Ele está lá em cima, podemos dizer assim, ele deu a volta por cima. Mas mesmo assim, José estando no Egito, fazendo parte da mais alta hierarquia social, mas ele não deixou se corromper, ele continuou sendo fiel. Que lição para todos nós. Quem dera no nosso país nós tivéssemos pessoas da qualidade de José em todas as camadas, em todos os lugares altos do nosso país. Com certeza muita coisa diferente aconteceria, não é verdade? Então, nós observamos à luz da palavra de Deus, José está casado, agora alegria, vai construir família, nasce-lhe o primeiro filho. O nome dele, ele chama de Manassés, porque significa o Senhor me fez esquecer de todas as tragédias, de todos os momentos difíceis que eu passei. Ele me deu um filho chamado Manassés. Depois nasce um segundo filho, Efraim. Ele coloca o nome de Efraim porque Efraim significa dizer o Senhor me fez prosperar, o Senhor me fez crescer nesse lugar. E agora José está feliz, está alegre. Sabe por quê? Porque os seus irmãos, algum tempo atrás, queriam matá-lo, queriam jogá-lo numa cisterna, depois venderam como escravo, queriam eliminar o seu nome da história. Mas agora José é casado, José é pai de 2 filhos, e ele sabe que agora o seu nome não será esquecido, porque ele tem filho para levar a descendência adiante. Então agora ele está tranquilo. Agora escute uma coisa. Lá no Egito ele está governando no momento em que começa a chegar as crises, não dá para falar sobre todo o que o texto diz, né? A gente vai ponteando alguns pontos aqui, mas as pessoas começam a chegar no Egito para comprar alimentos e ele agora tem uma sensação de que aquele sonho lá da adolescência vai tornar realidade, que os seus irmãos vão chegar e não deu outra, daqui a pouco os irmãos chegaram.
E quando os irmãos chegaram, já depois de 22 anos que tinham se passado, eles não conheceram mais. José agora era o governador, era o cara que supria a necessidade de todo mundo. E ele vai suprir então a necessidade dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos, ele manda chamar os seus pais, trazer os seus pais para o Egito, para cuidar, ele se doa para cuidar da sua família. Só que os seus irmãos, agora, sabendo de que José é governador, eles começam a admitir que eles erraram, que eles cometeram uma grande falha, que eles cometeram um pecado de fazer aquilo com José. E eles começam a ficar pensando, ele vai vingar, ele não vai deixar isso de graça. Mas José, ele tinha um coração perdoador. Ele perdoa seus irmãos. Quando seu pai Jacó, que já estava no Egito também, veio a falecer, os seus irmãos entraram em parafuso de novo. Diz, agora sim, agora ele vai vingar nós. Porque agora o nosso pai morreu, o elo que tinha, e assim foi. Então agora ele vai colocar a vingança em mãos. Mas José, ele não tinha nada escondido, a sua espiritualidade, ele não dependia que seu pai estivesse vivo ou morto. Ele tinha uma convicção no Deus em que ele servia, o seu caráter, o seu temperamento, a sua postura, ou a sua fidelidade, enfim. Isso não ia mudar. O papai morreu, agora vai mudar minha vida. Não, ele continuava. José sabia que a vingança é algo sedutor e que ela produz um terrível efeito nas pessoas. E José também sabia que vingar ou a vingança não trazia ou não traria conforto ao seu coração. Ele tinha uma convicção de que o perdão é matéria-prima de uma vida vitoriosa e livre. Perdão não é uma opção, na verdade é a única atitude eficaz para quem busca uma vida plena. Perdoar não muda o passado, mas torna o futuro uma terra frutífera. E José sabia disso, por isso que ele decide perdoar. Perdão. E isso não é fácil, mas a graça de Deus no nosso coração consegue fazer com que a gente também perdoe. Foi isso que fez José usar esse perdão, esse coração bondoso de perdoar os seus irmãos. Um escritor muito desconhecido, ele fala a seguinte frase acerca do perdão. Ele diz, perdoe não porque o seu inimigo merece perdão, mas porque você merece paz. Então perdoe, para que você fique em paz. E a gente vai finalizando então a vida de José dizendo de que ele sabia que não pertencia ao Egito. Se ele tivesse um pouquinho do Egito no sangue dele, então ele faria diferente, né? Ele sabia que não pertencia ao Egito. O seu coração nunca esteve no Egito, ele estava lá cuidando, mas o meu coração não é egípcio, né? Era mais ou menos isso que José pensava. Ele sabia também que seus descendentes um dia sairiam daquele lugar, daquela terra. Ele tem roupa de egípcios, ele tem aparência de egípcios, ele fala egípcios, ele tem uma esposa egípcia, mas escute uma coisa, mas a sua identidade era hebreia, ele era um cidadão de Canaã, ele não era do Egito. E aí a gente finaliza dizendo o seguinte, muita gente esquece de Deus na abundância e na prosperidade, né? Mas José, ele se manteve fiel. Ele chamou o Egito de terra da minha aflição. Mesmo tendo cargo elevado, alto salário, ele tinha conforto, ele sabia que não estava em casa, o Egito não era o seu lar permanente. Que lição linda nós aprendemos com José, né, meus irmãos? E aí nós podemos tirar dessa lição alguma coisa para nós. Nós somos assim também, com a mesma ideia, com o mesmo caráter de José. Nós estamos ao lado daqueles que temem a Deus, ou nós nos identificamos com aqueles que não temem e não respeitam a Deus. Escute uma coisa para a gente finalizar, aliás, nunca negocie sua fé, mesmo se a prosperidade bater à sua porta. Toda circunstância ela é passageira. Somente o propósito e o plano de Deus são eternos. Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você com essa palavra. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.